Nesse Lockcast do mês de maio, nós vamos falar da Analog Rental Show 2025, um evento totalmente voltado para os locadores não só do Brasil, mas da América Latina. Já se posicionou em sucesso de público de expositores e traz em Minas Gerais a sua terceira edição. Vou conversar hoje com Paulo Esteves, que é o presidente da Analog, Eugênio Gazinelli, que é o presidente do Sindilec, e José Antônio, ex-presidente do Sindilec, que vão trazer todas as informações e muito mais detalhes para vocês. Então, senta aí, que está começando o Lockcast especial para falar de Analog Rental Show 2025. Meus caros amigos locadores do estado de Minas Gerais e de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos à edição de maio desse nosso Lockcast. O Lockcast, você já sabe, é a iniciativa do Sindilec de Minas Gerais para levar para você conteúdo, informação. Nós falamos aqui de mercado, de gestão, falamos de assuntos que vão impactar positivamente, diretamente no seu negócio. Só que hoje o nosso Lockcast ele é especial. Nós vamos falar de uma feira que já se posicionou, já se tornou tradicional no meio da locação. Começou em 2023 em Curitiba, passou em 2024 pelo Rio de Janeiro e agora a nossa querida Belo Horizonte recebe a Analog Rental Show 2025, que vai trazer grandes, mas muitas atrações para todos vocês. É uma feira que se tornou assim muito relevante para nós. Eu estou aqui hoje com Paulo Esteves, que é o presidente da Analog. Paulo, muito obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, estar aqui com o nosso José Antônio, o meu antecessor, o Eugênio, presidente do Sindilec de Minas, e com participação ativa no Analog Rental Show, né? É um prazer estar aqui em Minas, que é um mercado relevante, nessa terceira versão, já tendo passado por Curitiba e Rio, aqui a gente está fazendo uma aposta grande. Então, assim, aproveitando e falar um pouco da Analog. A Analog foi uma entidade criada pelos Sindilecs para congregar todas as entidades patronais do setor de locação e algumas entidades civis relacionadas. Hoje nós somos um grupo de 13 entidades que congregam cerca de 3.000 empresas locadoras, somando, logicamente, as entidades e os sindicatos patronais. Nós fazemos parte de um ecossistema, um ambiente com mais de 50.000 empresas no Brasil, somente em 4 quinais. Essas 50.000 empresas têm um faturamento estimado de mais de 70 bilhões de reais, com mais de 350.000 colaboradores. Esse é o primeiro dado relevante, que nós temos uma representatividade enorme e pouco explorada. O José Antônio teve o desafio de liderar a entidade em tempos de pandemia, foi muito difícil. Agora, com essa abertura do mercado, a expansão, a internacionalização, a gente precisa se abrir para o mundo. A Analog faz parte da GRA, que é a Global Rental Alliance, que é uma entidade que está na estrutura da ERA, que é o equivalente da Analog na Europa, a European Rental Association, que trata de desenvolver esse segmento de locação no mundo, excluindo o primeiro mundo. Então, nós fazemos parte do conselho e procuramos trazer todo esse conteúdo, todo esse aprendizado para o Brasil. Bom, como parte desse processo, nas gestões anteriores, algumas iniciativas
que eu estou dando sequência, que são muito relevantes. A primeira é um estudo de mercado, que nós já temos um entendimento com a KPMG e também algumas entidades do governo, como o SERPRO, no sentido da gente mapear esse mercado nacionalmente, com números, com dados, para facilitar a tomada de decisão dos locadores. E, além disso, nós estamos tocando um projeto que se refere a um PL, o famoso PL das duplicatas. Isso já está tramitando há muitos anos, não só na Câmara como no Senado. Recentemente, esse projeto foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, e nós estamos trabalhando ativamente para que isso aconteça. Nós já conseguimos um relator, o senador Eduardo Gomes, que vai dar andamento a esse PL no Senado, para que o locador, as empresas de locação, principalmente as pequenas, tenham mais segurança jurídica, possam emitir faturas e duplicatas, o que vai facilitar a cobrança. Porque caso, hoje em dia, muitas vezes, essa cobrança não é realizada, porque abriu um processo, abrir uma cobrança judicial, às vezes é mais cara do que o documento. Então, isso é uma das nossas prioridades, isso está caminhando bem. Além disso, nós temos a feira, a Naloc Rental Show, que, como o Alan colocou, está na segunda edição, agora aqui em Minas. Agora a terceira edição em Minas. Perdão, a terceira edição aqui em Minas. E tem muito conteúdo, muitos expositores, um ambiente favorável para troca de ideias, aprendizado e bons negócios também. Vão ter muitas promoções dos fabricantes, e eu acho que é uma oportunidade muito boa para que os visitantes permaneçam, não só um dia, mas 2, mas procurem se programem para estar todos os dias, para sair daqui com muita informação e conteúdo. Bacana. Presidente Eugênio, um prazer tê-lo de volta à mesa aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da expectativa do Sindilec de Minas Gerais em receber essa terceira edição aí da Naloc Rental Show. Bom, ficamos muito felizes com essa terceira edição. É uma feira robusta, é uma feira que realmente traz conteúdo e informação para aqueles que a frequentam. E o Sindilec de Minas Gerais, com muito orgulho, recebeu a incumbência de cuidar de parte dessa feira, e estamos fazendo isso com muito carinho. Vamos trazer alguns palestrantes, que nós vamos falar depois um pouquinho de cada um deles. Nós vamos ter eventos que vão começar no dia 5 e no dia 6 de junho, às 10 da manhã, e vai acontecer em um palco, onde nós vamos ter 2 palestras simultâneas, e essas palestras com assuntos que vão de, claro, empresário, até mesmo os seus colaboradores, como gerentes, né, e chefes de seções. E isso foi uma incumbência que nós tivemos dos organizadores, para poder trazer conteúdo não só para os empresários, mas também para os nossos colaboradores. Então, aqueles de Minas Gerais, de Belo Horizonte, da grande Belo Horizonte, vão poder trazer os seus colaboradores para poder aprender com parte dessas palestras. E isso foi uma mudança que nós tivemos, né, da segunda edição para a terceira, que é exatamente incluir não só os empresários, mas aqueles que também trabalham dentro de uma locadora. Isso vai ser muito bom
e vai trazer para a gente muita alegria, porque nós vamos estar convivendo com aqueles que nos ajudam a tocar todo esse negócio. De volta à mesa também, nós temos aqui José Antônio, que é ex-presidente do Sindilec, ex-presidente da Analoc, um grande amigo, incentivador também do segmento. Obrigado, José Antônio, pela sua presença. Queria também que você falasse um pouquinho aí desse processo da Analoc Rental Show rapidamente, porque hoje nós vamos falar de Analoc Rental Show, nós vamos falar um pouquinho da criação da federação, que é um processo que a Analoc está passando para ser uma federação de fato, hoje ela é uma associação. Nós vamos falar um pouco do PL também, que o Paulo já falou um pouco aí, das duplicatas. E nós vamos falar do programa, do novo podcast aí à disposição de você, locador, para te levar mais informação, que é o Conexão Rental, que é um podcast da própria Analoc. Quem apresenta também é o próprio Paulo Esteves. Mas, José Antônio, obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço novamente o convite, Alan. Eu tive a felicidade de participar do primeiro LocCast e acompanhar o sucesso dessa iniciativa do sindicato, inclusive uma iniciativa que já está criando alguns filhotes por aí, né? Com Isso certeza. É bacana. E está aqui de novo para falar da Analoc Rental Show, que é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho. Eu me lembro que há alguns anos, locador, a gente não conseguia ter uma fonte de informação em eventos focados para a construção que abrangesse toda a nossa área. Então, a gente às vezes viajava muito para ir para São Paulo, a maioria das vezes, para participar de uma feira de produtos de acabamento, de material hidráulico. E aí lá você via umas betoneiras, umas ferramentas elétricas e aí voltava. E aí você queria olhar um andaime ou um escoramento, você tinha que ir para uma feira de concreto e lá no meio daquele monte de caminhão betoneira, de usina de concreto, não sei o quê, tinha meia dúzia de expositores lá que tinha uma linha que te interessava. Então, ou a gente não tinha informação, ou a gente tinha muito trabalho para conseguir essas informações. O sonho de uma feira voltada para o mercado de locadoras, ele é antigo. E desde a fundação da Analoc, que já vai a uns 15 ou 20 anos já, mais ou menos, a gente tinha como meta ter uma feira nossa. E essa ideia foi amadurecendo. E em 2022, talvez assim instintivamente, não foi nada planejado, o Locadores BR, que é o nosso parceiro na organização da Analoc, a quem eu tenho que agradecer de sobremaneira todo esse acontecimento, né, na pessoa do Léo e do Douglas, principalmente, mas não exclusivamente. Eles fizeram um evento deles, lá em Salvador, onde eu tive a oportunidade de ir, a honra de ser convidado para falar sobre esse meio ambiente nosso de entidade de classe. E lá, numa conversa, a gente falou, gente, por que nós não vamos fazer a nossa feira? E foi colocado esse assunto, porque todo mundo queria uma feira, todo mundo sentia essa necessidade, mas as coisas não andavam. E aí, em consequência do sucesso do que aconteceu em Salvador, que foi um negócio assim que a gente não imaginava que ia ter tanta gente, ou seja, é uma demanda reprimida realmente, nós, então, a Analoc e o Locadores BR, nesse caso aí, eu era o presidente da Analoc, mas quem capitaneou todo esse movimento na feira foi o Reinaldo Fraia, que a gente só tem a agradecer também pelo empenho dele na organização desses eventos. Nós desenvolvemos, então, e criamos a primeira edição da Analoc Rental Show, que aconteceu em Curitiba, e veio muito a ver com o espírito da feira, que é de ser uma feira itinerante, de levar as informações para os centros que nem sempre são atendidos pelos grandes movimentos. E Curitiba está muito perto de São Paulo, então, normalmente, o pessoal faz as coisas em São Paulo e não faz em Curitiba. Nós fizemos a feira foi um sucesso, surpreendeu a todo mundo positivamente. Tivemos reflexo no mercado de hotel, de turismo, de bar, de restaurante em Curitiba, que há muito tempo não tinha um mês de julho tão movimentada a cidade. E agora estamos aqui em Belo Horizonte, né, que a gente costuma falar que é a terra onde nasceu o rental no Brasil, né, modéstia à parte. E com certeza de que essa terceira edição vai realmente consolidar o evento.
vai fazer com que realmente o nosso próximo passo lá, que vai ser ano que vem em São Paulo, a gente já chegue já como realmente a maior feira desse setor que atinge... a gente não trabalha com a linha amarela, né? As máquinas grandes, linha amarela de grande porte, a gente não atua com elas na feira, mas nessa linha que a gente atua, ela não é só a maior feira da América Latina, como no ano passado nós tivemos expositores da Europa também participando no Rio de Janeiro, uma associação espanhola que deve repetir a presença aqui em Belo Horizonte. Então, para quem não sabe o que é a Analog Rental Show, para quem nunca foi, eu acho que está na hora de vir, de conhecer, de se informar, de adquirir muitas informações e, principalmente, fazer bons negócios, porque os expositores estão propondo trazer muitas ofertas para cá. E eu fico muito orgulhoso de ter participado desse nascimento e de estar vendo a criança crescer. É bom. Bacana demais. Vamos passar um pouquinho a programação da Analog Rental Show para a gente dar andamento aqui, porque hoje nós temos grandes e bons assuntos para poder tratar, né? O pessoal da produção, coloca o card para mim, por favor, do dia 4. No dia 4 nós vamos ter aí, na abertura, vai começar ao meio-dia, não é isso? Sim, o credenciamento. Credenciamento meio-dia. Às 13 horas nós vamos ter a solenidade de abertura. E aí, depois, de 13 até as 16h30, o pessoal vai começar a andar pela feira, vai começar a visitar os estandes. E de 16h30 às 18h30, nós vamos ter o painel Conexão Gestoras BR. Então, esse aqui vai ser o primeiro painel do dia 4, que vai ser a conexão das gestoras BR. Paulo, você tem algum comentário para fazer? Você quer apresentar um pouquinho esse painel para nós? É uma iniciativa muito interessante esse grupo das mulheres, porque a Thalita e a Ellen, a Thalita e a Ellen irmãs, têm uma história muito interessante de pioneirismo da mulher no rental. Nós tivemos um podcast com elas, que foi muito interessante, porque eu não fazia ideia de como elas, com todas as dificuldades, começaram e desenvolveram e criaram a empresa e também juntaram esse grupo feminino, né, de empoderamento, e elas têm um evento próprio também e vão falar de temas bastante relevantes aí, não só do rental, mas da inclusão das mulheres nesse segmento, que era um segmento muito masculino, né? E eu acho que vale a pena o grupo feminino participar ativamente, e é um evento só para mulheres. Então, a agenda é muito boa e todos deveriam aproveitar essa oportunidade. É que, na verdade, os temas, né, que vão ser discorridos aí durante o painel delas é interessante para todo mundo, seja homem, seja mulher, né? Sim. Então, nós vamos começar falando aí dos principais desafios na gestão das locadoras, né? E isso para a mulher é muito relevante porque elas têm uma visão de negócio muito diferente do homem, né? E elas têm tido muito sucesso na condução dos negócios, então por isso que se torna ainda mais relevante para nós homens a gente poder aprender com as mulheres como é que toca um negócio, né, presidente? E falar nisso, no próximo ano a Joana tem que participar desse painel, tá, presidente? Depois elas vão falar das oportunidades e crescimento no setor, né, que também é outra visão de mercado, outra visão de negócio, que elas enxergam de oportunidades aí, e os gaps que talvez no mercado de locação, muitas vezes a gente não enxerga, mas a evolução do mercado, como que ele está amadurecendo e exige de nós, gestores, o correto posicionamento da nossa locadora junto ao mercado e junto aos clientes, né?
E esse tema aí da NR1 e saúde mental na gestão das empresas, inclusive o governo federal adiou agora recentemente, né? Ia começar agora em maio, parece que deu uma adiada, que é a adequação de todas as empresas, inclusive das locadoras na NR1, que fala de saúde mental. É sempre bom lembrar a todos que cada um desses eventos você deve entrar no site e fazer a inscrição. Tá? Esse caso, ele é um evento exclusivo para mulheres, vai ter um coffee break, vai ter um coquetel no final, mas para aqueles que estiverem inscritos no evento. Então, façam as inscrições, porque já está bem adiantado já esse processo, já em termos de quantidade. Esse evento é exclusivo para mulheres também, né, Paulo? Exclusivo para mulheres. É com número de vagas limitadas. Exatamente. Então, é bom se precaver, né? Porque às vezes a pessoa acha que fazendo o credenciamento para participar da Analoc como um todo, vai ter direito a entrar aqui. Aí vai chegar lá na porta, não vai estar inscrito, não vai entrar, vai criar um mal-estar. Bacana. Né? E lembrando também que, além das organizadoras, né, nós temos a nossa diretora, Kelly Souza, que cuida de todos esses assuntos nessa área dentro da Analoc e que participa ativamente de atividades do setor empresarial feminino, que inclusive foi candidata a vice-prefeita lá em Recife nas últimas eleições, é ex-presidente do Sindilec Pernambuco e que vem fazendo um trabalho muito bom de inclusão das mulheres no setor de rental, que, como o Paulo disse, tradicionalmente é um setor meio fechado, meio masculinizado, mas que felizmente está mudando. Graças a Deus. E ainda sobre a Kelly também está desenvolvendo um projeto de sustentabilidade que em breve a gente vai divulgar. Ok. Então, não só dos assuntos relativos ao universo feminino nesse segmento, mas também projetos de sustentabilidade. Bacana. O espaço, o auditório, neste primeiro dia, que é o dia 4, ele vai estar reservado para o evento das gestoras, né? O restante, claro, a feira vai estar aberta com todos os expositores, né? Com network, tudo mais, mas neste dia nós não teremos as palestras que vão começar já no dia 5, né, subsequente aí, e aí sim aberto a todos aqueles que estiverem presentes. Bacana. Então, no dia 4, nós vamos ter vai ser com exclusividade, painel das mulheres, visitação à feira, credenciamento. E lembrando mais uma vez, se você é gestora de locadora, você é mulher, você quer participar desse painel, você tem que entrar lá no link e se inscrever, porque senão você não vai conseguir participar, ok? Mas para os nossos expositores não ficarem bravos com a gente, tem que deixar bem claro que vai ter o painel das mulheres, mas a feira vai estar funcionando normalmente, com os estandes abertos, né? Todo mundo comprando, vendendo, circulando, porque senão pode dar uma confusão nessa interpretação dessa informação aí. Tá ok, presidente. Perfeito. Ô, Isa, vamos passar aqui para o nosso painel geral, então? Voltar aquele painelzinho, por gentileza? E agora nós vamos passar para a programação do dia 5, né? Onde nós temos aí, está recheado de palestrantes e atrações. E aí no dia 5/6, pode parar? No dia 5/6, a gente começa aí do dia 10, das 10 horas até o meio-dia, é o 9º encontro regional de PMTs, que é a Abrasf, que está coordenando esse encontro, né? O mediador vai ser o Pandolfo, né? Nosso grande amigo Pandolfo. O que vai ser falado aqui nesse encontro da Abrasf? Esse encontro tradicionalmente fala do segmento de andaimes e pentes, plataformas aéreas. Eles têm estudos de mercado, têm visões de futuro, têm discussão dos principais problemas do segmento e também as questões relativas à segurança. Aplicado em trabalhos em altura. Então, é uma reunião geralmente que a Abrasf faz em São Paulo e agora na feira, exclusivamente, eles estão fazendo aqui. Lembrando já que desde Curitiba, né? A Abrasf ela é uma das entidades associadas e fundadoras da Analoc. E esse evento que é tradicional deles
você vê como é que a Analog Rental Show está crescendo e está se fortificando. Eles deixaram de fazer essa reunião lá no escritório deles e estão trazendo a reunião para dentro do universo da Analog Rental Show, que aí os associados da Abrace, os expositores vinculados a isso, os fabricantes vão estar. Mas é uma reunião fechada, coordenada e organizada pela Abrace dentro do nosso espaço. Bacana demais. Lembrando só uma coisa, é muito importante, eu queria aqui de público agradecer à Abrace, porque eles organizaram a missão brasileira que foi visitar a Balma agora e foi um sucesso. Então, assim, são essas pequenas entidades que vão mostrando os frutos que o trabalho da Analog vão dando. Essas pequenas entidades, não, desculpa, esses pequenos acontecimentos. Uma feira na Alemanha, onde a gente consegue levar mais de 50 locadores, é um exemplo de que a categoria está tentando se organizar, está procurando informações, está procurando melhoria. E, mais uma vez, a Abrace foi quem tomou a frente e organizou essa missão. Bacana demais. Excelente. E aí, às 10 horas, né, a primeira palestra do dia 5 vai ser com o nosso grande amigo, parceiro aqui do Sindilec de Minas Gerais, né, presidente? O Dr. Paulo Gandra, que ele é do escritório Santos de Castro, né? O Santos de Castro, e o Dr. Paulo é um advogado especializado em locação de bens móveis, e a palestra dele, o tema não poderia ser mais pertinente, né, que é a gestão de risco em locação de bens. Presidente, qual que é o seu comentário a respeito aí dessa palestra para nós? Bom, voltando um pouquinho atrás, nós vamos ter 2 palestras simultâneas, tá? Então, nós vamos ter nesse dia, neste horário, às 10 horas da manhã, a palestra do Dr. Paulo Gandra e do Renan Berracoso, que é uma pessoa que a gente já tem todo um conhecimento, porque ele já fez em algumas outras oportunidades palestras para nós aqui no Sindilec de Minas, já foi para Pernambuco e tudo mais. E ele vai falar sobre organização de oficinas, organização de almoxerifados, mas dentro de uma metodologia da Makita, né? É claro que fala dos 5S e tudo mais, mas ele traz realmente bons conteúdos onde dá certo para aqueles que implementam. O Dr. Paulo também é um advogado que já nos ajudou em outras oportunidades, dando palestra, inclusive online. Nós já tivemos a oportunidade de colocar a palestra dele para todo o Brasil. E ele vai tratar de assuntos referentes a um bom contrato de locação, a recuperação de bens, até mesmo de realização de um bom cadastro e tudo mais. Então, são assuntos importantes para gerentes, assuntos importantes para empresários e que vão trazer realmente conteúdo para aqueles que assimilarem os ensinamentos. Logo em seguida, o Renan, o assunto dele, ele trata ele em 6 horas de curso. Nesse dia, ele vai ter de reduzir para 2 horas, que vai ser de 10 ao meio-dia. O Dr. Paulo Gandra vai falar durante 1 hora sobre esses assuntos e, em seguida, nós vamos ter a doutora Adriana, que eu peço o pessoal para colocar. Pode descer um pouquinho para a gente, por favor? A doutora Adriana, ela é tá CEO da Eficaz. Ela tem conhecimento muito grande da área tributária, já tem, a contabilidade dela já tem várias locadoras em todo o Brasil, que já estão dentro do escritório dela. Então, o escritório dela tem uma especialidade em locadoras. Em locadoras. E ela vai nos ajudar, e muito, trazendo informação sobre a reforma tributária dentro do nosso negócio. Isso é um assunto, né, claro, pertinente, que a gente já tem tocado sempre nos nossos encontros, e ela vai trazer informações importantes nesse dia. Nós estamos falando, então, das 10 ao meio-dia, vão ser essas atividades que vão acontecer na parte da manhã, na nossa feira. E logo na parte da tarde, em termos de evento, aí você
pode falar, que vai ser a presença do Luiz Arthur Nogueira. Talvez o José Antônio poderia comentar sobre um pouquinho dele. Só para fazer um resumo rapidinho aqui, então, para o pessoal, né? Então, de 10 às 11, o Dr. Paulo Gandra, ele vai falar com relação à gestão de risco em locação de bens móveis, que fala qual que é o correto procedimento para se fazer um cadastro, evitar uma inadimplência. Pode complementar. Isso, cláusulas importantes que você não pode deixar de ter no seu contrato, para poder te ajudar a recuperar um bem, e até mesmo o caminho que você segue para poder tentar receber de volta, né, o seu equipamento, caso tenha sido extraviado ou alguma coisa nesse sentido. Mas é bem interessante porque, principalmente para a turma do interior, né, o pessoal da Grande Belo Horizonte, que pode estar presente para escutar esses ensinamentos, sai realmente com boas informações e ali já toma nota para poder melhorar o seu contrato. Só fazendo um acréscimo aqui, o Dr. Paulo Gandra, ele não vai falar só da parte com informações teóricas, ele vai falar como prático do setor, porque ele tem vários clientes locadores, ele milita nesse meio, ele faz análise de contratos de locação para várias locadoras de portes diferentes, ele sugere mudanças e ele, inclusive, orienta operacionalmente como fazer um cadastro e como fazer um contrato para que, se você tiver necessidade de entrar na justiça para cobrar, por exemplo, um aluguel não pago, ele tem as ferramentas de não ter essa cobrança barrada por falta de embasamento jurídico. Então, assim, eu tenho dúvida de que ele vai ter uma parte teórica muito grande, porque ele é especialista nisso, ele trabalha com isso desde quando ele é estagiário. E também da parte prática, porque ele defende várias locadoras e está com vários processos em andamento militando isso. Então, para quem precisa de uma orientação, essa palestra ela é imperdível. Com certeza. E aí, ao mesmo tempo, em paralelo, vai acontecer a palestra do Renan, o Renan Berracoso, que ele é coordenador de pós-venda da Makita no Brasil, né? E é uma palestra que é um curso, na verdade, é um treinamento que ele já fez no Sindilec por 3 vezes, lotou a sala, né? Inclusive a Engeloc participou das 3 vezes, né? Que ele vai ter 2 participações. Essa primeira ele vai falar de organização eficiente de oficina e de estoque, né? Então, isso para uma locadora ter a organização do estoque, saber fazer o cadastro das peças, dos equipamentos para poder buscar melhor dentro do sistema, e a organização da oficina, isso é de suma importância, inclusive vai se refletir na qualidade da locação para o cliente, né? O que eu costumo falar é que esses ensinamentos, se a pessoa mexe com grua, se ele mexe com plataforma, se ele mexe com ferramenta elétrica ou a combustão, qualquer coisa precisa de ter uma boa oficina organizada, precisa de ter um bom almoxarifado. Então, ele engloba empresas de todos os segmentos possíveis, né, do rental. Por isso, assim, eu posso colocar como exemplo, que eles falam até em termos de case de sucesso, que é a nossa empresa, a Engeloc, aqui na Grande Belo Horizonte, que colocou esses ensinamentos em prática e eles utilizam, inclusive, fotos dos nossos espaços, mostrando realmente como que isso dá certo. Perfeito. E aí, a doutora Adriana, de 11 a meio-dia, aí ela já faz um paralelo com a palestra do Renan, né, com o treinamento do Renan. A doutora Adriana de Fátima Moreira, que ela é a diretora, contadora, perita, advogada e faz consultoria tributária em um escritório que tem uma das especialidades locadora de equipamento, e ela vai falar da reforma tributária voltada para as locadoras. Acho que também só mais um lembrete, como que vai ser dado essas 2 palestras simultâneas, né? Nós vamos ter um auditório grande com 250 cadeiras, e a gente vai ter... Vai faltar cadeira. Vai faltar cadeira. Nós vamos ter essas 2 palestras, quer dizer, vão ser 2 pessoas no palco, elas vão falar através de microfone, cada um dos participantes, né? Nós vamos ter o fone de ouvido e ali você coloca no canal que você quer escutar. Claro, aqueles que quiserem sentar na frente
No caso da doutora Adriana, senta na frente da doutora Adriana. Quem quiser sentar na frente do doutor Renan. Se você vê um painel de um ou de outro que quer, você muda o canal, você vai escutar essa pessoa. É uma coisa moderna também, é a primeira vez que nós estamos fazendo e certamente vai ser um sucesso. E cada cadeira vai ter o seu fone de ouvido, vai ter o seu aparelho, até para não atrapalhar o som da feira, dos expositores, o pessoal porque os expositores, né, vão poder continuar trabalhando com quem não estiver assistindo as palestras. Né? Sim, perfeitamente, é isso aí. E aí, depois na parte da tarde, né, de 14 às 15 horas, pode descer mais um pouquinho, por gentileza, a imagem no painel. Aí tá ótimo. Nós vamos ter, já é tradicional nas feiras da Analoc, né, o Luiz Arthur Nogueira, que ele é economista, palestrante, jornalista, já atuou na Jovem Pan, atualmente está na revista Oeste, fazendo os comentários de economia. E a palestra dele, né, é sempre muito bem animada, ele é muito interativo e ele vai trazer aí o panorama, as perspectivas econômicas e políticas para o mercado da locação neste ano de 2025 e ano que vem, que vai ser um ano tão importante, 2026, que é ano de eleição, né? E já está todo mundo pensando em 2026. Paulo. Isso mesmo. E o Luiz Arthur já conhece muito o nosso segmento, já de muitos anos. Só falta ele virar locador, né? Porque Exatamente. Já conhece tanto, né? Daqui a pouco ele abre uma empresa de locação. E também nós vamos trazer o Juliano Otta, porque os 3 pilares da Analoc, eles, desde a fundação, valorização do rental, pessoas e sustentabilidade. Então, quando a gente fala de pessoas, nós precisamos trabalhar a gestão. A gestão no nosso segmento é super importante, porque, afinal de contas, nós somos um negócio financeiro, porque você compra máquinas para alugar e são ativos que tem que rentabilizar e trazer resultados. Então, o Juliano Otta tem uma experiência grande, já teve no grupo Saint-Gobain na França, foi presidente do Telenorte, que é uma rede de materiais de construção, e ele vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre os desafios de fazer gestão com muitas filiais, com muitas pessoas, com fornecedor, com cliente. Então, isso vai agregar muito para o nosso negócio. Acho que vai ser muito, muito rico. Com certeza. Eu queria fazer uma pequena observação para você que está assistindo a gente, o locador, e colocar aqui até para a gente poder alinhar essa questão. Todas essas iniciativas que o Sindilec de Minas, que os outros Sindilecs, que a própria Analoc, a Analoc Rental Show, todas essas... Locadores BR. Locadores BR também. Qual que é o nosso intuito com relação a isso para o locador? Às vezes o locador acha que isso é só uma feira de negócio para ir lá comprar equipamento. Nós percebemos que uma boa parte dos locadores, dos empresários da locação, eles são muito operacionais. Eles só pensam em alugar o equipamento, consertar o equipamento, levar o equipamento. E locação de equipamento é um negócio muito complexo. Então, se a gente não entrar com esse conteúdo de gestão, a gente falar de mercado, e se a gente não tiver essas iniciativas para melhorar o empresário da locação, a capacidade de gestão dele, a gente sempre vai ficar ouvindo as mesmas conversas no mercado, que o mercado não está bom, o fulano de tal está fazendo um preço muito ruim, eu não consigo subir o preço da minha betoneira. Isso passa de um posicionamento e uma mudança de mentalidade do empresário da locação. Na verdade, existem fundamentos básicos da locação que têm que ser disseminados no nosso segmento. Então, vou dar um exemplo aqui muito, muito simples. O padrão de faturamento, de cobrança de período de locação, tanto nos Estados Unidos como na Europa, é por semana, são 28 dias. Porque quando você cobra a sua locação 28 dias, no decorrer do ano você tem um mês a mais de locação.
Então, isso é uma prática aplicada nos Estados Unidos e na Europa há décadas. E aqui no Brasil, poucas empresas pensam nisso. Eu falo isso porque isso não tem a ver com preço, isso tem a ver com padrões de trabalho que fazem sentido para o nosso segmento. Então, a nossa intenção, todos os Sindilecs, todas as entidades, a Analoc apoiando, é no sentido mais de passar esse tipo de conteúdo e informação para o público. Porque muitas vezes, como o Alan colocou, o empresário ele é muito operacional. E um outro detalhe também que me chama muita atenção, que isso é para a gente olhar no médio e longo prazo, é que esse segmento ele é formado por empreendedores. Então, o empreendedor ele tem um espírito aventureiro, de assumir risco, e muitas vezes ele precisa organizar a empresa dele. Aliás, para ele organizar a empresa dele, ele precisa de um gestor e não dele. Então, uma coisa que a gente vai tentar, um conceito que a gente vai tentar passar é quando o empreendedor precisa dar lugar para o gestor. É muito importante, porque a empresa não pode parar. A empresa cresce e muitas vezes ela limita o crescimento porque aquele investidor, aquele empreendedor, ele assume as rotinas do dia a dia. Mas isso é uma outra conversa. Beleza. Vamos passar para o dia 6, então, a programação do dia 6? Coloca na tela para a gente, por favor, Lisa. Isso, dia 6. No dia 6, então, nós vamos começar aí com a primeira palestra, abrindo os trabalhos do dia 6, é do Thales Ramon, de 10 às 11 horas. Né? Ele é engenheiro civil, especialista em escoramento, e ele vai falar de andaimes e escoramentos, as normas e insights de lucratividade para o mercado da locação. Para falar de andaime e escora, eu peço comentário do José Antônio, que é especialista no assunto. Paulo Esteves também a gente já bebeu da mesma água, né, Paulo? Verdade. Andaimes e escoramentos é uma das coisas mais importantes que você pode ter numa construção. Mas como ambos são estruturas provisórias, normalmente a eles não é dado a importância que eles têm. Então, eu milito nesse mercado há décadas e eu sempre vejo aquela mesma história. Não, isso aqui meu carpinteiro resolve, isso aqui não precisa disso, não precisa daquilo. As normas elas estão evoluindo. Né? Quando eu comecei a trabalhar com andaime e escoramento, não existia norma técnica brasileira. Hoje nós temos aí a NBR 15696, que já está passando por um processo de revisão. As obras precisam de anotação de responsabilidade técnica, até porque o andaime ele é um equipamento de altíssimo risco para o operário. Se ele não tiver com toda a segurança que ele precisa ter, o operário certamente está correndo risco de vida. E o escoramento também não fica atrás, mas o escoramento ele é uma estrutura. Ou seja, enquanto o concreto está mole, quem está trabalhando não é o pilar, não é a viga, é o escoramento. E essas coisas normalmente, repito, porque depois da obra pronta, você não vai ver o escoramento, você vai saber como é que foi feito, você não vai ver o andaime. Normalmente, os próprios locadores, eles não têm muita noção do perigo que eles correm ao mandar para a obra uma escora que não é normatizada, mandar para uma obra meia dúzia de escoras sem projeto, né? Mandar um andaime mal manutenido, sem cumprir as exigências do Ministério do Trabalho. Então, andaime e escoramento não é a mesma atividade, com todo o respeito, de alugar uma betoneira ou de alugar um rompedor. Ela pode até ser classificada como locação de bens móveis, mas ela envolve um serviço de engenharia, ele tem normas técnicas, ele envolve segurança num nível altíssimo. E uma das coisas que a Abrasf, junto com a Analoc e os sindicatos estão fazendo, é tentar mostrar isso para as pessoas, principalmente os locadores.
Porque se depender do cliente, ele vai querer pagar o mais barato. Agora, se a gente que é locador de andaime, se a gente que é locador de escoramento, não valorizar a parte técnica, a parte operacional da nossa atividade, ela vai simplesmente deixar de ser valorizada por todo mundo. Porque se eu não valorizo o que eu tenho, o cara lá que quer pagar barato é que vai valorizar? Isso não existe. Lembrando que a maioria das empresas que trabalham de uma forma correta com andaime e com escoramento tem departamento de projeto, tem engenheiros contratados, tem técnicos, tem visita técnica, tem toda uma estrutura quase igual à estrutura técnica de uma construtora. E na hora que você vai para o mercado, o cara simplesmente vira e fala assim, oh, esse aqui é mais barato. Então, as pessoas, principalmente os locadores de andaimes e de escoramento, têm que estar atentos, têm que ser acordados para a responsabilidade que é colocar um andaime e escoramento na obra. É muito importante palestra nesse sentido, principalmente vindo da Mecan, que é uma das maiores indústrias do Brasil, né? Parceira madrinha, empresa madrinha do Sindilec, cofundadora do Sindilec de Minas, entre outros, e da Analoc também, né? Com certeza. E aí depois vai ocorrer também, em paralelo com a palestra do Thales, a palestra do Walter Renan, da Makita, né, para falar de estratégias de fidelização e como transformar clientes em parceiros de longo prazo, que é aquela palestra de qualidade no atendimento aos clientes. Que é importante para a gente poder colocar para dentro também da nossa feira aquele colaborador que é tão importante quanto os seus mecânicos, a parte administrativa, que são os vendedores. Então, a gente está querendo trazer para dentro da feira a nossa turma de vendedores para poder clarear um pouco a mente, baseado nos ensinamentos aí da Makita, e que o Renan também já teve a oportunidade em outros momentos trazer aqui para Minas Gerais e para o Brasil afora. E faz parte exatamente do que foi nos proposto. Ser uma feira mais democrática, né, de empresários e colaboradores do rental. Muito bacana. E, em paralelo também com o Renan, vai ser a palestra do Ricardo Rig, que é CEO, diretor da M-Tower, que é outra empresa madrinha do Sindilec, que ele vai falar de tecnologia e sustentabilidade como fator de redução de custo no rental. O Ricardo é CEO da M-Tower, que é uma grande empresa que está aqui em Contagem, aqui em Minas Gerais. Também já teve a oportunidade de fazer palestras para nós aqui em Minas Gerais e para o Brasil afora. E é uma pessoa, um engenheiro renomado, né, que desenvolveu uma boa empresa e onde vários locadores do Brasil e fora do Brasil hoje utilizam seus equipamentos. E ele fala com muita propriedade, né, dessa parte da sustentabilidade, ele comenta muito bem. E, claro, sobre o futuro do rental, né, e a sua tecnologia, da importância da gente sempre estar aprimorando a tecnologia no nosso segmento. O Ricardo fala uma frase, né, que sustentabilidade, se ela não der lucro para a empresa, ela não serve de muita coisa, não, né? Não vai. E aí, de 14 até as 14h40, né, Paulo? O Luiz Lobão, que ele vai fazer a palestra sobre a transformação da jornada comercial. Sim. Isso, todos nós vivemos isso no mercado, uma certa dificuldade das empresas de desenvolver mercados. Então, isso cria um ambiente competitivo não muito saudável. Então, eu acho que ele vai discorrer um assunto muito interessante para que a gente faça uma reflexão e pense o nosso negócio, principalmente na área comercial, com uma visão mais aberta. Eu acho que vai ser uma experiência muito boa para todo mundo. Porque a gente precisa parar de pensar só em vender para fazer relacionamento com o cliente. Exatamente. Né? E esse relacionamento, a maneira como a gente faz relacionamento, ela mudou ao longo dos anos. Né? Então, a gente precisa se adaptar a isso, e o Lobão ele é craque nesse assunto. Né? Porque também é bom a gente falar que agora tem os millennials, os nossos filhos, né? Daqui a pouco netos, né? Que é uma geração diferente que não gosta de perder tempo
Então, aquele vendedor antigo, né, de amigo do cliente, isso está acabando. Então, é muito importante a gente entender como isso funciona, né? Como se dá esse relacionamento. Sim, muito importante. Pode abaixar um pouquinho mais, por favor? E aí a gente tem um painel muito bacana de 14h40 até as 15h30. E esse painel aí tem só gente pequenininha, né, presidente? Né? De pouca relevância, né? Nós estamos falando aí do Eurimilson Daniel, que ele é vice-presidente da Sobratema, vice-presidente da Analoc, ele é diretor da SCAD, um grande entusiasta também, um grande amigo, e a SCAD é um nome relevante aí no mercado de linha amarela. Eu acho que é ele que vai coordenar o debate, inclusive. Sim, né? É o mediador. O mediador. E junto com ele vai ter o Léo da Cisloc. Ô, Léo, abração para você. Pena que você não está aqui, está viajando, né? Fazendo o seu pós-venda, mas na próxima a gente espera aqui com a gente, tá bom? O Léo vai estar lá com ele, o Sérgio Guerra, o Grupo Orguel também vai estar lá com ele. Sérgio, forte abraço para você também. Sérgio time campeão, né? Não, aqui só tem... Não tem fraco aqui, não. E o Sérgio Guerra e o Léo também já estiveram aqui com a gente no nosso Lockcast. O Expedito também, que é outro, não precisa nem mencionar, é outro também que já esteve aqui. E o Abraham Cury, que é o CEO da Tecnogera. Né? Ele é uma empresa emergente que está ficando grande e é um empresário bastante agressivo. Então, acho que ele vai Ele tem muita experiência para acrescentar, né? Ele participou do nosso congresso de valorização do Renton, lá em São Paulo, e deu um show na palestra dele. Eu acho que vale a pena assistir, escutar o que ele tem para falar, porque ele, inclusive, é de outra geração, né? Sim. Então, ele vai falar com muita proximidade para os mais novos. Com certeza. Pessoal, então assim, a gente fez um apanhado geral com relação às palestras, o conteúdo, né? Então, mais uma vez falando, locador, se programe para vir aqui nos dias 4, 5 e 6, não venha só para um dia de feira, são dias recheados de informação, de relacionamento, oportunidades comerciais dos nossos expositores e você vai passar a fazer parte de um ecossistema que está cada vez mais crescendo e evoluindo no Brasil e mudar a sua mentalidade enquanto gestor. A feira, o objetivo principal, um dos objetivos principais é este, né? Eu queria ressaltar as empresas madrinhas do Sindilec que estão como expositores nessa terceira edição da Analoc Rental Show, que é a M-Tower, a Mecan, Menegote, a Previsa, TOTUS, a 3 Construx, a Makita e as empresas parceiras, que é a Montelli e a Karcher. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado, não só por serem empresas parceiras e madrinhas do Sindilec, mas por prestigiar esse nosso grande evento, ok? E, Paulo, nós temos aí casa cheia com relação a expositores, né? Eu e você, antes de começar a gravação, a gente está fazendo a conta aqui, a gente se assustou com a quantidade de expositor que tem aqui, né? Então, expositores diamante, nós temos 13 expositores, né? Eu não gosto muito desse número, mas tudo bem, é porque é galo, né? Número da sorte. É o número da sorte. Expositores ouro, nós temos 14 expositores ouro. Eu não vou falar o nome de todos aqui, porque senão fica um pouco cansativo, mas na programação, nos nossos posts, no próprio Instagram da Analoc Rental Show, você vai ter acesso aos nomes de todos eles. Expositores prata, nós temos 20. E expositores bronze, nós temos 19. Nossa. Ao todo, são 66 empresas expondo dentro da Analoc Rental Show. Sucesso, né, Paulo? Total. E nós já vamos aproveitar, como de costume, no início da feira, já promover a próxima versão em São Paulo. Sim. E já vender os espaços e... É até bom para os expositores terem esse alerta, porque quando a gente terminou a Analoc Rental Show de 2024 no Rio de Janeiro, mais de 80% da feira de Belo Horizonte já estava vendida. Então, se preparem para
para programar a Feira de São Paulo quando estiver vindo para de BH. A Feira de São Paulo está programada para ser em... Me parece que vai ser no mês de março, mas eu não tenho a data exata de qual. Bom, então vamos... Aqui nesses 15 minutos finais, nós temos mais alguns assuntos, alguns temas para a gente poder discorrer. Então, Analog Rental Show, você já está ligado, não perca mais essa feira, esse grande evento que não é só o maior do Brasil, mas da América Latina. Paulo, a Analog é uma associação, nasceu como associação, né? Igual o José Antônio já falou também, eu peço a colaboração com o José Antônio, que ele é um arquivo vivo aí da história da Analog aí. E nós estamos no processo de tornar a Analog uma federação, né? Como é que está isso aí? Isso é uma demanda antiga, né? Já estamos há anos trabalhando nisso e existe uma dificuldade muito grande nessa criação de uma federação, né? A gente tenta e sempre esbarra em algumas outras questões. Finalmente, nós estamos nos juntando, fazendo uma parceria com uma federação já existente, que é a FENALOC. É uma federação voltada para o segmento de locação de veículos e máquinas agrícolas e também de construção. Então, para a gente, isso é muito importante, porque já é uma federação pronta. Nós vamos passar a ter todos os benefícios, eu digo, todos os Sindilecs, todos os nossos parceiros vão ter o apoio de uma federação nacional, que no caso vai ser a CNT. Questão de cursos, de benefícios para funcionários. A CNT é? Confederação Nacional dos Transportes. Ok. Eles têm uma pauta legislativa muito forte. Muita influência. Muita influência nos meios políticos, que vai ajudar muito a gente. O Ricardo e o Paulo Nemer, presidente e vice-presidente, vão estar presentes lá com a gente. Eu os convidei para a abertura na Analog Rental Show. Okay. Então, isso nós vamos passar mais detalhes de todos os benefícios, inclusive tem todo o trâmite dessa fusão. Eu já estou trazendo aqui alguns assuntos para o José Antônio e o Eugênio. E eu acho que isso vai ser uma conquista muito grande aqui para o nosso segmento. Com certeza. José Antônio, na sua visão, às vezes a gente fala assim, nós vamos criar uma federação, nós vamos fazer da Analog uma federação. Na ponta, para o locador, para o nosso segmento, o que significa essa evolução de associação para uma federação? Aonde que isso vai afetar diretamente no dia a dia do locador e do nosso mercado? De maneira bem prática, sim, nós passamos a ter acesso a recursos que estão disponíveis pelo governo federal e que, como associação, a gente não tem acesso e que as locadoras já pagam. Sim. Então, recurso do Sistema S, por exemplo, do FAT, que a gente não tem como fazer projetos com esses recursos porque a gente não é federação. Então, nós podemos hoje, a partir do momento em que estivermos com cadeira definitiva na FENALOC, que todos os estatutos e toda a burocracia estiver ajustada, ter um potencial de desenvolvimento de projetos que beneficiem as locadoras muito maior, porque nós passamos a ter verba. E verba que já existe, e verba que as locadoras já pagam e que a gente não pode usar em benefício da categoria. E o outro ponto que normalmente não é muito falado, mas que eu acho que é fundamental, é que a federação ela passa a ter poder de fazer as convenções coletivas de trabalho nos estados em que não tem sindicato. E isso vai proporcionar a gente a possibilidade da gente dar uma padronizada no mercado com padrões mínimos de coisas que tem lá na convenção coletiva, como seguro de vida, salário mínimo da categoria, benefícios sociais para os trabalhadores,
regras de abono de faltas. Então, é mais uma tentativa da Analoc de qualificar o mercado. Basicamente é isso aí. E não esquecendo também que um dos grandes problemas do nosso segmento, eu acho que do Brasil como um todo, é a escassez de mão de obra. Hoje já existe um apagão de mão de obra para as nossas atividades. Técnicos, todo tipo de profissional. E nós vamos passar a ter cursos oferecidos pela CNT no local de trabalho, no Sindilex e nas empresas, em company. Isso sem custo. Não é sem custo porque as empresas já contribuem na GR5 com um percentual para aquela entidade. E esse recurso retorna para a gente. Como o José Antônio falou... E se um dia conseguirmos, né, Paulo, realizar o nosso sonho de montar a Universidade do Locador? Também, exatamente. A nossa intenção é de, no futuro, não sei quando... Em algum momento. A gente ter um canal... como tem hoje EAD, já se forma engenheiro, advogado, administrador, até médico quase já se forma com EAD. A gente quer ter a universidade para formar locadores. Com certeza. E isso passa fundamentalmente pela federação. Bacana. E agora vamos falar um pouquinho do PL, o 4092 de 2019, que já está bem rodado dentro da Analoc, né? A palavra continua com você, Zé Antônio, para você falar um pouquinho da história desse PL aí, por favor. A atividade de locação de bens móveis ela é uma atividade relativamente recente dentro do escopo das atividades comerciais, e a lei das duplicatas, ela fala que você pode protestar uma duplicata oriunda de operação mercantil, ou seja, compra e venda, e de prestação de serviços. E a locação de bens móveis não se enquadra em nenhuma dessas duas categorias. Então, o objetivo da lei das duplicatas é muito simples. É colocar na lei que a gente pode protestar um título oriundo de operação mercantil, prestação de serviços e locação de bens móveis. Só isso. Só que essa pequena mudança, ela vai impactar demais na vida das locadoras, principalmente as locadoras de pequeno porte. Eu sempre dou o exemplo seguinte: a pessoa aluga a betoneira, vai lá, devolve a betoneira, não estraga a betoneira, mas não paga o aluguel de um mês. Quanto é hoje, Eugênio, o aluguel da betoneira? R$450. R$450. O cara simplesmente não paga. Cara, para você receber esses R$450 dentro da lei, se o cara não quiser pagar, custa muito mais do que isso. Então, as empresas, às vezes, ficam no prejuízo. Com a lei das duplicatas, você vai poder protestar esse título. E aí a coisa muda de figura. Esse projeto começou na gestão do Reinaldo Fraia, foi para a Câmara, depois teve pandemia, passou para a minha gestão, com muito custo e com muita ajuda do Daniel, do Eurimilson Daniel, a gente conseguiu fazer com que esse projeto fosse aprovado na Câmara e fosse para o Senado. E ele agora passou para as mãos do Paulo e ele deve ser aprovado no Senado. A gente imagina que esse ano ainda, porque ele vai sair da CCJ, vai para a Comissão de Assuntos Econômicos, e é um projeto cuja característica dele é que ele não precisa ir a plenário. Então, ele, sendo aprovado nas comissões, ele passou e está pronto. Isso vai mudar muito a vida dos locadores para facilitar demais o recebimento daqueles inadimplentes profissionais, né? E eu acho que talvez seja uma das maiores contribuições da Analoc para o setor de maneira assim, bem prática, né? Eu não estou falando aqui de filé mignon, não. Estou falando de arroz com feijão. Entendi. Só para deixar claro para o locador que está ouvindo a gente, hoje o locador ele pode negativar o CPF ou o CNPJ, ele pode pedir para o doutor Paulo Gandra, que é um escritório especializado, para correr atrás da dívida, né, juridicamente falando, mas ele não pode protestar hoje. Então, a partir do momento que o PL ele der o encaminhamento, ele for aprovado, ele passar,
o locador vai poder protestar o cliente. Cartório de protesto de títulos. E aí vai poder fazer busca, apreensão para pagar a dívida. Isso hoje é simples, isso se faz pelo banco. Pelo banco. O fato que ocorre é que a gente anda por Minas Gerais afora, pelo Brasil afora, algumas locadoras o faz. Eles protestam erradamente. Correndo risco. Correndo risco. Porque, eu faço. Ok, não tem problema. Mas o outro lado, se entrar na justiça... Ganha, inclusive, com perdas e danos. Isso. É fundamental para o pessoal entender que a nossa função aqui é ensinar o jeito certo de trabalhar. Se o cara vai fazer ou não, passa a ser problema dele. Agora, até para poder negativar vamos falar aqui no popular, no SPC, ou para pedir uma pessoa como o Dr. Paulo para entrar com uma ação de cobrança, a pessoa tem que assistir a palestra do Dr. Paulo, porque o contrato precisa de estar bem feito, o cadastro precisa de estar bem feito, o contrato tem que estar corretamente assinado, correta, né? Assinado por quem manda. Porque eu vejo o pessoal aluga um martelete, manda lá para a obra e o encarregado de forma assina o contrato. Não tem valor legal nenhum. Ele só assina que recebeu. Aí o cara manda sem nota fiscal, recebe sem nota fiscal, ou seja, a estrutura ainda é muito amadora. E não é que a gente está querendo dificultar a vida de ninguém. A gente só está, como entidade de classe, tentando mostrar para os locadores que estão menos orientados o jeito certo de fazer. Mas o cara vai fazer ou não vai fazer, é problema dele, não tem nada com isso. Então, assim... Tem isso. Agora eu queria passar a bola para o presidente do Sindilec, Eugênio. Eugênio, nós falamos aí da Naloc Rental Show, mas nós não mencionamos, né, que o Sindilec vai ter um espaço lá na Naloc Rental Show. Fala para a gente um pouquinho. Nós vamos ter, inclusive, um aquáriozinho lá para a gente poder fazer Lockcast ao vivo. Essa parceria aí, né, do Sindilec MG com a Naloc Rental Show... a pedido aí dos organizadores, da turma da BR Locadores, recebemos, né, como uma missão e estamos com muito carinho, né, organizando tudo. Então, esse ciclo de palestras na parte da manhã está com a nossa responsabilidade. Nós vamos criar também um espaço que, né, como bem o Alan falou, que é um aquário, onde a gente vai ter... A gente fala carinhosamente aquário, mas é um espaço envidraçado para todo mundo ver o que tem lá dentro, né? Onde a gente vai fazer algumas entrevistas, que vai ser o nosso Lockcast. Nós vamos produzir muito conteúdo, muito minuto Lockcast. Nós vamos entrevistar vários expositores, né? As empresas madrinhas e todos locadores também. Locadores, empresas que se destacam aí no segmento, né, em todo o Brasil. E isso vai dar realmente um conteúdo importante para a gente poder explorar aí ao longo de alguns meses, né? Nós também vamos ter um espaço que vai ser um espaço reservado, onde a gente vai receber, né, alguns associados, vamos receber alguns empresários, algumas entidades. Algumas personalidades também. Algumas personalidades que o Sindilec está também fazendo com muito carinho, que vai acontecer isso das 5 da tarde até as 8, 9 horas da noite. Então, a gente está com muito expectativa de ser realmente um período, né, de 3 dias de troca de ideias e que a gente vai estar de braços abertos. O negócio aqui vai ser bom, é bom demais, nós vamos ter pão de queijo, nós vamos ter café e tudo mais. Isso é só uma brincadeira, mas realmente Minas Gerais tem aí, por tradição, né, de estar sempre com os braços abertos e ser um povo acolhedor, e acho que isso que vai fazer do evento um sucesso. Muito bom. E aí, chegando para encerrar o nosso Lockcast de hoje, né? Que são muitos temas, muitos assuntos. Se a gente não der um pouquinho de andamento, a gente fica aqui. Porque um papo é muito gostoso, os assuntos são muito interessantes, mas a gente precisa andar com o nosso programa. Paulo, queria falar do sucesso que já é o Conexão Rental, que é o programa, é o podcast da Naloc, né, o qual você apresenta, já assisti, recomendo a todos vocês assistirem, que é mais uma iniciativa de um conteúdo, de um programa que gera conteúdo bacana para você, locador,
que vai dar insights muito interessantes para você tocar o seu negócio. Isso, como disse o José Antônio, é um filhote do LocCast, né? Mas o objetivo foi, além de promover a Analoc Rental Show, dar uma turbinada no nosso canal de YouTube. O canal estava meio morto, mas com o início do LocCast, do Conexão Rental, tá vendo? O filhote do... Ué. Então, o Conexão Rental já teve um crescimento expressivo. As visualizações eu vi lá, muito bom. Foi uma coisa impressionante e a gente vai procurar tentar manter, trazendo sempre personalidades. Uma coisa que nós pensamos são os pioneiros do segmento de locação. A gente começou isso lá na Semana do Rental, mas a gente pretende trazer essa experiência viva de tanta gente boa que tem nesse segmento para ensinar as novas gerações. Então, essa combinação de trazer os pioneiros, como também os novos, as novas lideranças, assuntos interessantes. Nós trouxemos o Léo da Sisloc. Só neguinho fraco. O Léo da Sisloc. Ele falou bastante. O Daniel da SCAD. O Daniel da SCAD foi o que abriu. Estreou o programa, né? O Daniel já é um showman, né? Já é um artista. Ele fala muito bem e trouxemos as gestoras BR. Sim. Vamos levar vocês também. A ideia é trazer gente que conte histórias e inspire e transmita conhecimento para o nosso público. Bacana. Acho que, como ideia, ela é sempre muito bem-vinda, porque nós também colocamos em prática o nosso LocCast aí no ano de 2024 e foi realmente um sucesso, porque o segmento ele é carente de ensinamento, de informação. Sim. Então, cabe, né, nós, gestores, né, ajudar um pouco, subir um pouco a régua do conhecimento. E não tem coisa mais rápida, realmente, do que a gente colocar informação no YouTube, a gente colocar pílulas no Instagram. E a gente, né, tem pessoas nos agradecendo de Manaus, né, nos agradecendo de Goiás, porque isso atinge, né, todo o Brasil, quiçá o mundo, né? Mas a gente, né, pode falar em termos de visualizações, a gente tem 30 mil visualizações, quer dizer, coisa expressiva hoje, né, para um ambiente empresarial. Então, acho que a gente está no caminho certo, vamos seguir com essa toada aí para mais alguns anos aí para frente. Com certeza. Já recebemos elogios aí de alguns locadores que parabenizaram o programa, né, o LocCast, como vão parabenizar também o Conexão Rental, que estão presos no trânsito, coloca o podcast lá no celular e vai ouvindo e dirigindo, e é só elogios de tantos insights bacanas que a gente está conseguindo passar para o pessoal. Tem um exemplo, só para concluir, tem um exemplo muito interessante. Eu fui chamado em 2023 para uma palestra numa das associadas da Analoc, no estado do sul do Brasil, e lá, por alguns motivos, a gente falou que a locação de bens móveis é isenta do pagamento do ISSQN, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ao final do evento, um locador de uma cidadezinha do interior veio me procurar, querendo saber como é que bem era essa coisa da isenção do imposto, e eu conversei com ele, expliquei. Na hora, ele foi se associar, que ele não era associado, e disse que pagava ISSQN até aquela data, porque o contador dele não sabia que ele não tinha que pagar. E não estou falando de um estado desenvolvido. Então, às vezes, a informação ela é tão restrita, ela não consegue chegar em todos os lugares do Brasil. Então, programas como o Conexão Rental e com o LocCast, eles ganham um poder de penetração
que ajuda a gente a ajudar as pessoas que necessitam desse apoio. Porque, por não ter muita barreira de entrada, é muito fácil uma pessoa montar uma locadora. Mas eu estou para te dizer que a locação de bens móveis, fazer a gestão de uma locadora, deve ser uma das atividades empresariais mais complexas que a gente tem na economia. E o cara acha que é fácil. Fácil é se fizer de qualquer jeito. Se for para fazer bem feito, não é não. Então, esses programas, essa forma moderna de comunicação, ela facilita o nosso trabalho e facilita também a aprendizagem daqueles que querem se informar. Então, assim, o LocCast foi iniciativa do Sindilec de Minas, pelo Eugênio e por você. E eu já disse isso no início, da primeira vez que eu vim aqui, que é uma ideia fantástica. E o Paulo agora com a Conexão Rental também dando essa cara mais dinâmica para a Analoc. Eu só quero parabenizar e pedir às pessoas que invistam um pouquinho do tempo assistindo esses programas. Inclusive, na nossa página do YouTube, nós vamos colocar lá o link do Conexão Rental também para o pessoal fazer poder o mesmo, acessar. né? Isso, exatamente. Fazer junto. Senhores, o papo é muito bom, né? São muitas coisas que a gente precisa conversar, mas infelizmente o tempo é curto, então nós estamos finalizando aí o nosso LocCast do mês de maio de 2025, já cheio de expectativas aí para a Analoc Rental Show, que o Sindilec o Sindilec de Minas vai ser o anfitrião dessa feira, né? Estamos todos muito animados, apreensivos, porque a gente gosta de fazer o trem bem feito, né, presidente? E queremos casa cheia, né, Eugênio? E casa Por que cheia. não, uai? E então, eu gostaria muito, Paulo, mais uma vez, muito obrigado Eu que agradeço pela sua estar presença. aqui e é um prazer enorme estar com vocês. A minha referência é o nosso amigo José Antônio, né? Obrigado. A gente está sempre aprendendo com ele e a gente espera que o evento seja um sucesso. Mais uma vez, chamo aqui o público, se inscrevam. É importante, a inscrição é gratuita. Faça a sua inscrição para garantir assento, porque são poucos lugares e vocês vão perder uma grande oportunidade de se atualizar e ouvir coisas muito interessantes. Bom demais. Obrigado aí, Eugênio, pela parceria e pela liderança aí na organização do evento. Estamos todos de braços abertos, esperando, né, todo o Brasil. Isso vai acontecer no Expo Minas, que é um ambiente realmente corporativo, grande, que comporta o público. Isso tudo foi muito bem pensado. Nós vamos ter alimentação, né? Vão ter food truck, vão ter muita coisa que vai acontecer lá dentro e a pessoa não precisa sair do Expo Minas. Você entra, fica, participa, compra, certamente, e aprende. Isso que vai ser o intuito nosso, é expositor sair feliz, frequentador daquele ambiente sair feliz com conteúdo e troca de informação e aprendizado. É isso que a gente quer como sucesso. Perfeito. Zé Antônio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Não, eu que agradeço, né? Sempre um prazer estar aqui. Vocês são todos meus amigos, né? Amigos de muito tempo. E para os locadores, né? Falando da feira em Minas Gerais, a gente tem que terminar em Mineirês, né? Com certeza. Está na moda falar Mineirês agora no Brasil, né? Então, vamos falar assim, vem cá para vocês verem que o trem vai ser bom. É isso aí. E para você que assistiu a gente até agora, o nosso muito obrigado pela sua audiência, né? Hoje o programa foi um pouquinho mais extenso do que deveria, mas foi com muito carinho e muita dedicação que nós preparamos hoje para te falar da Analoc Rental Show. Então, muito obrigado, forte abraço, venha para a Analoc Rental Show e eu te espero no próximo LocCast. Um abraço.